Opa, seja bem-vindo ao AgriCast, o seu podcast do agronegócio. O AgriCast ele é realizado com o apoio das empresas Valongo Escritório Rural, AgriCompany Consultoria Agropatrimonial e Amaral e Melo Advogados. Hoje nós estamos no episódio 3 do AgriCast, meus amigos, e nós temos um tema muito importante, que é a importância da gestão financeira para o produtor rural. E para enfrentar esse tema, nós temos aqui convidados especiais. Nós estamos aqui com o Joel Raganini, Randolfo Oliveira e Heráclito Noé. Pessoal, para vocês verem a importância desses convidados, o Joel Raganini, ele é engenheiro agrônomo, ele é formado pela USP, ele é agricultor, é empresário. Hoje, ele é o presidente da AproSoja. Hoje nós vamos também entender o que a AproSoja faz aqui no nosso país, né? E ele é o vice-presidente regional da AproSoja. Joel, seja bem-vindo. É muito gratificante aí poder contar com você aí neste episódio. E para começar, Joel, antes da gente adentrar no tema, queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência no agro, né, da sua história de vida. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande para mim e também para a AproSoja Goiás participar do AgriCast, né, uma satisfação muito grande. E dizer, né, que a minha história ela vem de uma família de agricultores, né, originária do Rio Grande do Sul. Estamos em Goiás desde 1979, então eu vim muito pequeno para cá. Era mato? Era mato. Literalmente era mato. E eu sempre convivi dentro do agronegócio, né, com os meus pais e meus irmãos. Eu saí para estudos, né, como você falou, me formei na Exalc na USP, né, em 1999. E voltei para participar dos negócios, né, aqui mesmo em Goiás. E hoje eu sou agricultor, sou empresário, sou engenheiro agrônomo. E assumi um desafio de comandar a AproSoja Goiás no triênio 2021-2024. E também faço parte da vice-presidência da AproSoja Brasil como representante do estado de Goiás. Então, são muitos desafios e eu imagino, e que história rica, né? Se a gente for adentrar nos detalhes aí. Mas, Joel, só para os nossos convidados aqui, melhor dizendo, para os nossos ouvintes, o que é o papel da AproSoja hoje? O que é a AproSoja? A importância, qual que é o objetivo dela? Para quem não conhece aí, você poder esclarecer. A AproSoja é uma entidade já bastante antiga no Brasil, né? Ela já tem mais de 30 anos de história, né? E a AproSoja surgiu da necessidade de unir os produtores em torno das demandas coletivas. Que não são poucas, né? Que não são poucas, né? Então, existia uma grande dificuldade de ter uma comunicação produtiva com o governo, com o legislativo, também outras demandas relacionadas a resolver problemas do dia a dia. Né? Da infraestrutura também, deu um problema de infraestrutura, tem um ponto de, por exemplo, uma praga, uma doença, e a gente trabalha em todo esse contexto fazendo a representatividade desses produtores. A AproSoja Goiás ela foi fundada em 2014, né? Então ela é mais recente, como uma forma de capilarizar essa representatividade em todos os estados. Então hoje no Brasil nós temos 16 AproSojas estaduais centralizadas na AproSoja Brasil. Que bacana. E é muito importante essa associação, né, pessoal? Justamente aí para buscar melhores condições aí para a categoria. E nós estamos, quando a gente fala de produtor rural, né, o motor da economia brasileira. Então a gente vê aí de extrema necessidade e importância. Pessoal, nós estamos aqui também com o Randolfo Oliveira. É extenso o mini currículo dele. Engenheiro mecânico pela UFO, ele também é pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, ele é especialização em manufatura na Alemanha. Você fala alemão também, Randolfo? Um pouco. Ein bisschen. E Six Sigma nos Estados Unidos, gerente de processo, Zanini Equipamentos Pesados,
gerente de manufatura e negócios na 3M Brasil. Ele é mentor e criador e professor do curso de gestão de negócios para empresários, consultor de gestão e auditor de processos. IMR Consultoria, hoje ele está à frente dessa empresa IMR Consultoria, que vem fazendo um trabalho muito bacana com os empresários aqui da região. E também ele é sócio da AgriCompany, né? Então, Randolfo está em casa. Randolfo, seja muito bem-vindo. A gente agradece muito por ter aceitado o convite e para você dividir um pouco da sua experiência e sabedoria com os nossos ouvintes. Tiago, primeiramente, obrigado aí pelo convite, e também é um prazer estar aqui com o Joel, né? Que assim, não foi fácil conseguir a agenda dele, né? Mas realmente, mas pro cara ser tudo isso, a ProSoja, produtor, empresário... Ele atende telefone quando você liga? Mensagem? Atende, mas ficou bem legal. Também junto aqui com o Heráclito, que tem uma experiência gigantesca aí na área jurídica, na área de processos tributários, né? Então, assim, como se diz, estou com boas pessoas aqui, ótimas, né? Isso é verdade. Então, assim, hoje a gente veio aqui para estar falando de gestão financeira, né? Como você falou ali no início, e isso, a minha vida inteira foi direcionada para isso, né? Mesmo quando você lê o meu currículo, que eu estava na área de manufatura e negócios, né? O que rege todo o negócio é a parte financeira. Toda a direção que a empresa vai seguir, a base dela, aonde você quer chegar, é o financeiro. E aí você traça seus caminhos. Mas se você não tiver um domínio financeiro, aonde você está e para onde você vai, com certeza você pode pegar caminhos errados. Randolfo, eu vou me atrever até ir além. A gestão financeira é intrínseca à pessoa. Você não vive sem dinheiro. Você precisa, né? Então, assim, a gente já entrando assim no debate, as escolas brasileiras deveriam ensinar educação financeira. Você vê que a maioria dos brasileiros são endividados porque não tem gestão financeira. O banco vai lá e empresta um cartão de crédito. Você ganhou 10 mil de limite. O cara acha que aqueles 10 mil é dele. Aí você tocou num ponto, né, assim, e pra gente que tá no dia a dia com o financeiro, é tão simples e óbvio, né? Só que o primeiro passo que cada empresário, ou seja lá uma pessoa física, tudo, é ela decidir, eu quero ter o conhecimento da parte financeira do meu negócio ou da minha vida familiar. É o primeiro passo. E esse passo de querer é igual o passo da pessoa que é gorda, quer emagrecer, da pessoa que é infeliz e quer ser feliz, da pessoa que quer estudar, entendeu? Assim, é uma decisão interna, né? Só que, se eu for comparar gestão financeira com todos esses processos, é o mais simples de tudo, certo? Assim, é mais e menos. Se eu fosse falar assim para as famílias, quando eu começo a explicar, fala, gente, uma gestão familiar, se você fizer coisas simples, receita e despesa, a despesa não pode ser maior do que a receita, só isso. É isso. Só que, para você saber as suas despesas, você precisa de mapear. Você precisa de perder um tempinho, escrever, porque ela não é constante todo mês. Mas no decorrer do ano, existe uma constância. É sobre isso. Na verdade, quando você fala, essa dificuldade é porque é um tanto burocrático. Nós, como os brasileiros, a maioria não aprendeu isso. E parece simples, mas para muitas pessoas não é, porque tem esse entrave, essa resistência. Mas a gente já vai adentrando nesse tema. Antes disso, vamos apresentar nosso querido Heráclito Noé, dono de um sotaque peculiar, encantador. Olha aí. Ele é consultor da AgriCompany. Quando ele abre a boca na negociação, ele fecha o contrato, que não é brincadeira, não. Heráclito, ele é advogado do agronegócio. Ele fez direito na Federal do Rio Grande do Norte, tá entendendo por causa do sotaque, né? Atua na defesa do produtor rural, é especialista em direito público e tributário, também pela Federal do Rio Grande do Norte. Ele também é especialista em recuperação de empresas e gestão patrimonial pelo INSPER, além de ser especialista em contratos rurais e além de ser
dono de um sotaque peculiar. Heráclito, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Thiago, bem-vindo, Joel e Randolfo e todos os ouvintes aqui do AgriCast. É uma satisfação participar aqui desse momento para discutir um tema tão importante em qualquer área e mais ainda no agronegócio, que é sobre gestão, né? Ela é essencial para a vida, então você tem que ter uma gestão pessoal muito boa, seja das finanças, seja da sua vida profissional, e a gestão financeira em qualquer negócio não poderia ser diferente no agronegócio, que é a mola propulsora desse nosso país, né? É verdade. Pessoal, e o Heráclito falando aqui, eu lembrei, não é fácil, a gente fala de convidados, mas na verdade os convidados, eles pagam caro para estar aqui. O Joel deu centenas de sacos de soja, Randolfo aí, consultoria. E nosso amigo, Joel, o Heráclito, ele tem um apartamento, ele tem um apartamento em Natal. Olha e só. ele falou que eu posso sortear aqui para os ouvintes 3 diárias. Vamos gerar engajamento nisso aqui. 3 diárias em Natal em Genipapu por conta do nosso amigo Heráclito. E disse que vai pagar aéreo também, não é? Calma. Só por um episódio não vale não. Se for mais 2 ou 3, não pode ser. Brincadeiras à parte, pessoal. Aqui o AgriCast, o conteúdo é de qualidade, a gente leva muito a sério, mas o papo tem que ser descontraído e informal. Vamos entrar agora no tema propriamente dito. Randolfo, igual ali você começou falando, né, que parece ser simples, é óbvio, mas eu tenho por mim que a maioria dos brasileiros ele tem essa resistência, sobretudo a uma dificuldade com o número, talvez seja por falta de uma educação básica, mas assim, para a gente entender e entrar no tema mesmo, o que seria uma gestão financeira? O que seria uma gestão financeira, sobretudo aqui que o tema que é do produtor rural? O que seria isso? Então assim, eu vou voltar um pouquinho antes de falar de gestão, eu vou voltar aí na década de 50, onde teve Você já era nascido? Não. Mas meu pai já namorava minha mãe. Ah, bom, já tinha projeto, então. Já tinha projeto. Já estava planejado. Já tinha projeto, né? Então, assim, na década de 50, o Demi, que é um americano que foi para o Japão pós a Segunda Guerra, ele foi para lá para reconstruir o Japão. E ele é o pai da qualidade total. E ele levou uma coisa que até hoje é marcante em todas as gestões. Ele falava o seguinte: a gente só consegue melhorar aquilo que a gente mede. Se você não medir, é uma frase de efeito, hein? Você não consegue melhorar. Isso é básico e é a raiz de tudo, certo? E aí eu coloco, né, inclusive para os meus alunos de gestão, eu coloco um toquezinho meu. A gente só melhora aquilo que a gente monitora. Porque se você medir, você precisa de monitorar e acompanhar e fazer a gestão. O que é fazer a gestão? Então, uma coisa você vai lá e mede. Outra coisa, você tem que agir sobre aqueles pontos que estão divergentes, né? Então, assim, se eu fosse fazer um resumo, né? A gestão financeira são processos que o gestor acaba adotando, que ele vai conseguir controlar, analisar e trazer melhores resultados da parte financeira, né? Então, assim, a primeira coisa é assim, eu vou medir, que o Demi falou, mas eu vou medir o quê? Então, a pessoa tem que saber quais são os indicadores do seu negócio. Uma pecuária de leite tem um indicador, uma lavoura de soja tem outra, você entendeu? Um vendedor de insumos, ele tem outros indicadores. Então, o que eu vou medir? Basicamente, né? E como que ele descobre esse indicador, Randolfo? Ou ele faz, ou ele pede alguma consultoria, ou ele acaba estudando, né? Uhum. Mas assim, eu vou dar uma dica bem simples. Todos os indicadores têm que abranger 3 coisas: custo, produtividade e vendas. Vamos ser simples, né? Uhum. Não existe nenhuma empresa que não tenha que ter indicadores de custo. Produtividade. Não adianta você ter um custo bom se você produz pouco. E vendas, porque se ele produzir bem, tiver custos bons, mas não conseguir vender e colocar o produto dele no valor agregado, então são esses 3 indicadores. Então isso aí
Isso que eu falo, é simples, né? A pessoa... É simples, mas tem que ser feito. Né? Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, E se não fizer, pode tornar uma coisa grave. Então a gente está falando de coisas simples a partir do momento que ele sabe o que ele vai medir. Aí ele passa a medir. Ele vai ter problema? Vai ter dificuldade de medir, ele vai ter que implementar algum processo, certo? E isso facilita muito a tomada de decisão, né, Randolfo, Joel e Heráclito? Porque, por exemplo, aqui, o cara tá plantando. Ah, será que eu compro uma máquina? Será que tá na hora de eu comprar uma terra? Ele tem que ter essa informação, né? Esses dados, porque senão ele vai dar um tiro no escuro. Mas, exatamente, só que eu vou antes ainda. Essas ainda são decisões ainda... Lá na frente. Lá na frente. Mas a decisão dele é assim, eu vou plantar ou não? Que lucro que eu vou ter se eu plantar? Se eu arrendar, até quanto que eu posso pagar que eu consigo assumir ali? Que eu consigo ter um retorno. Essa terra, ela tem tanto de argila, tanto de, né, dos ingredientes. Quanto que eu posso pagar? Chove ou não chove? Faço safrinho? Não... Isso, gente, por incrível que pareça, não é só análise de clima, você tem que fazer análise financeira. Porque, olha, se o cara der uma entrada, arrendar uma terra por 7, 8 anos e errar, às vezes ele tem que vender tudo que ele economizou a vida inteira para poder pagar aquele erro dele. Joel, você como produtor rural aí, que está nesse cenário há bastante tempo, agora à frente aí da ProSoja, o que você vê aí de importância nessa gestão, né, financeira para uma eventual consequência positiva ou negativa aí do produtor rural? Eu acho que a gente tem que olhar a gestão financeira de uma maneira um pouco mais ampla, né? Dentro do negócio do agricultor, né? Não é do agronegócio, é dentro do negócio do agricultor. Pensar que tipo assim, o agronegócio é gênero, produtor rural é espécie. Exatamente, nós temos que analisar de forma diferente. A agricultura é uma coisa, o negócio é outro. São coisas diferentes e exigem gestões das mais variadas, desde a gestão de produção, que é o que o agricultor faz muito bem, né? É produzir, ele faz muito bem. E é isso, né? É isso que ele gosta, né, Joel? Isso, é o que ele gosta. É o que ele gosta. É a central dele. É o que ele sabe fazer e isso é até intuitivo. É intuitivo, né? Você faz, às vezes ele não sabe por quê, mas já fez. Então nós passamos por várias etapas: gestão de pessoas, gestão de recursos, qualidade, de produção, de logística. E nós temos algo... A nossa logística é boa, né, Joel? A logística de transporte no Brasil... Tem piorado a cada dia, né? Porque é bem deficitário. Se exige muito da logística, mas os investimentos em logística não acompanham a velocidade de evolução do agronegócio. Não, é bizarro você pegar essas rodovias aí, esses caminhão... Eu não estou falando mal do caminhoneiro, mas é muito caminhão... E aí, escoando grão, sim, né? Nós estamos em 2022, tinha que ser mais fácil. Agora aqui em Rio Verde, não é, pessoal? Nós estamos falando de Rio Verde, o celeiro do agronegócio. Agora aqui, né, tá perto aí de funcionar a ferrovia, que vai nos ajudar nessa logística. Mas só fazendo um parênteses aí, termina a sua colocação. E eu acho que o principal ponto e peculiar à agricultura, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais importante, é a gestão de risco. A agricultura é uma atividade de alto risco. De alto risco. E o risco, o Randolfo foi muito, muito feliz em dizer, né, que é muito importante medir. Mas como se mede o risco da agricultura? Isso beleza. Agora. Então eu estou jogando. Como se mede o risco? O risco, eu acredito que na agricultura não se mede. Se sente. Ele se sente. É feeling. É assim, ele é alto, médio ou baixo. Se caracteriza por essa divisão. E não 10%, 15%, 8%, 7%. É muito difícil chegar nesse número. E ele é variável a cada momento. A cada semana, né? Nós estamos expostos ao risco todos os dias. Então, agora nós estamos no risco climático. Um risco alto. Dólar. Mas se chover, o risco cai para baixo. Então, essa avaliação é importante. E onde é que entra a gestão financeira em tudo isso? Na junção de todos esses outros riscos, todas essas outras gestões. Então, quando você vai na base, você tem primeiro
captar os dados, que já é uma dificuldade imensa. Imensa. Se você não tem dados, Você tem que ter processo. informações, você não consegue fazer gestão financeira. Depois você tem que gerir todo o processo. Uhum. Depois você tem que fazer todas as gestões, conversarem entre si e informarem a gestão financeira sobre isso. E Qual sobretudo, é? Jorge, desculpa te interromper, mas me veio à mente aqui dessa dificuldade de recolher dados, sobretudo quando já está caminhando O a processo. atividade, o processo já está. Exatamente. Aí você entra, cadê os dados? Não tem dados. Não tem Até dados. você levantar isso e descobrir. E aí você corre o risco de ser muito impreciso. E se você é impreciso, eu sempre ouço uma frase que bate na minha cabeça: uma informação ruim, ela deve ser simplesmente excluída do processo. Uhum. Porque ela não serve de nada. Ela pode te Levar para outro Induzir, lugar, levar né? a caminhos. Exatamente. Então eu chego à conclusão que a análise financeira ela tá mais, no caso da agricultura, ela está um pouco mais no final do que no começo. Entendo. Tá? Porque se você não tiver uma base boa de informações, de gestão paralela, você não consegue chegar numa gestão financeira produtiva, vamos dizer assim, né? Que dê uma informação boa no final. Uhum. E o produtor tem dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade que o produtor tem é fazer gestão financeira. Porque tudo que envolve dinheiro não é complicado, é complexo. É complexo. Envolve muitas variáveis. E no mesmo momento que ele está fazendo a gestão financeira do negócio, Ele está fazendo a ele pessoal. está fazendo a gestão financeira pessoal. Os caixas se confundem. Exatamente. Então, é claro, né? Pingou o dinheiro na conta, o cara acha que talvez o dinheiro é dele e não é, ele tem que pagar fornecedor ainda, Isso. né? E isso é um pouco que a gente vê, é uma questão cultural também e do brasileiro, não só do agricultor, né, do sim. produtor rural. O brasileiro ele tem uma cultura muito de confundir o faturamento com lucro, né? Sim. O apurado achando que... Então, assim, desde o pequeno comerciante, né, ao grande agricultor, o produtor rural, eles não têm essa cultura, que é o que falta no início do programa, foi falar, daquela educação financeira, de saber fazer essa divisão. O que é gasto pessoal, o que é gasto da empresa, aqui é dinheiro do negócio, aqui é dinheiro meu. Então, essa separação é um dos pontos que deve ser feito na gestão financeira, né? E a gente vê, se pegar a fala do Randolfo com a fala do Joel, você vê que é um ciclo. Porque na hora que você tem o produtor, ele está preocupado e ele entende muito da produção. Então, ele faz a gestão da produção dele, do que está produzindo, da safra, do custo, beleza. E você, ao mesmo tempo, tem que se preocupar com as variáveis do negócio. É verdade. O agro é uma indústria a céu aberto. Você tem inúmeras variáveis de comércio externo, Clima, de dólar. praga, E você dólar. tem as variáveis climáticas, de pragas e tudo mais. E você soma isso com a gestão financeira. E uma coisa é amarrada na outra. Por quê? Se você tem uma boa produção, uma alta produtividade, venda e tal, é ótimo para o seu negócio. Mas se você não faz a gestão financeira disso, você vai diminuir provavelmente a eficiência e a lucratividade ao final. Pode não ser tão perene, né? E aí o que acontece? Se você tem uma indústria que tem riscos, se você faz uma boa gestão financeira, você aumenta a sua eficiência no negócio. Na hora que você aumenta a sua eficiência no negócio, você está menos vulnerável ao risco, porque você tem uma margem maior de trabalhar naquele risco, né? Se você está com uma coisa desorganizada e vem uma quebra de safra, vem um problema climático, então a probabilidade de você entrar numa dificuldade financeira é muito maior. Por quê? Porque você não está com tanta eficiência no seu negócio, não está na mão com os números e esses dados, e aí a chance de você enfrentar uma dificuldade é muito maior, porque você não, fora da eficiência, você está mais, digamos assim, exposto a esses riscos. Né? Concordo plenamente, e assim, a gente vê tanto que essa alta complexidade aí que o produtor rural enfrenta, e hoje, como empresário rural, né, a nomenclatura já muda para empresário rural, o Estado está exigindo esse comportamento dele. O produtor, ele não consegue mais fazer sozinho a moda antiga, anotar no papelzinho, ele não consegue. Ele precisa ter assessores especializados nisso, contadores, e assim, consultores. Pegando um gancho, ele nem consegue e ele nem precisa fazer isso. O que é que o agricultor, ele é bom e tem que fazer? Ele é bom lá da porteira para dentro, como a gente chama. Ele é bom em produzir, em plantar, em colher, e ele tem que saber disso. Vai lá e faz o que você é bom. Agora, como toda atividade complexa, a agricultura hoje movimenta a economia do país e não é só um jargão, realmente é responsável por 1/3 do PIB nacional. Então, é uma importância econômica. Na hora que você cresce como importância econômica, você tem que profissionalizar a sua atividade.
Então, eu posso ser um advogado, ter minhas qualidades como técnico, mas eu preciso de alguém no escritório, eu preciso de uma secretária, eu preciso de um gestor do escritório. Perfeito, e me lembra a analogia de um time de futebol, por exemplo, o cara fica lá na banheira, os caras ralando na zaga, não sei o quê, pra tocar a bola pro cara, o cara que é só um... Cada um fica na sua função. Então, o agricultor, ele é bom em produzir, ele é bom lá na porteira para dentro, ótimo, mas ele tem que ter uma equipe por trás, ele tem que ter um escritório, um administrativo que faça contas a pagar e receber, que vá colher esses dados que são importantes para a gestão do negócio, da produção financeira. Então, assim, ele tem que se cercar de uma equipe que possa dar suporte à sua atividade. É bem isso. Aí a eficiência vai lá para cima. Ninguém faz nada sozinho, né, meus amigos? Randolfo, beleza, a gente entendeu e vou até te contradizer. Você falou que era simples. E não é tão simples fazer uma gestão financeira. É simples se você parar para pensar e fazer. Mas o cara que tá ali na correria, e aí, como é uma atividade periférica, não, amanhã eu faço. Na hora que você vê, o tempo passou. Randolfo, mas pensando nisso, nessa simplicidade que está dentro da sua cabeça, que você faz isso com maestria, o que seria ali os primeiros passos para fazer um planejamento, né, um planejamento para implementar uma gestão financeira? Primeiro, deixa eu só voltar num ponto que eu falei. Eu falei que é simples a gestão financeira familiar. Por que familiar? Ele tem uma receita praticamente fixa. Ou é um prolabore, ou o funcionário é empregado, certo? E mesmo o empresário produtor, ele tem um prolabore, aquele que está organizado. Então, a receita é fixa. E os gastos também são controláveis e quase que fixos. Com exceção, se tiver alguma doença grave, alguma coisa, certo? Mas então, assim, o risco dele é muito pequeno. Esse é simples. Agora, do produtor, a palavra que o Joel usou, complexo, ela fala tudo, tá? Então, assim, eu já vou responder a sua pergunta, o que precisa fazer, mas eu vou falar uma coisa que eu tenho visto, né? E que vai corroborar com a necessidade de pessoas especializadas. Eu já atendi muitos produtores que tinham todas as informações. Você vai lá, tá tudo aqui no sistema, Randolfo. Eu tenho quanto eu gastei por trator, eu tenho quanto eu gastei, tá bom. O que você faz com essas informações? Ah, não, eu tenho as informações aqui. Tá lá na gaveta. Tá lá na gaveta. Olha, você pode ter todas as informações. Primeiro, que as informações não estão, como se diz, relacionadas. Se eu chegar e perguntar para o cara assim, qual foi seu lucro? Pergunta simples, teórica. Qual foi seu lucro por hectare no seu negócio? Randolfo, mas eu sei quanto eu gastei aquele trator, sei quantos sacos eu paguei no fertilizante. Eu não te perguntei isso. Eu te perguntei, no seu negócio, qual foi seu lucro por hectare? Certo? Não sabe. Então, essa é uma coisa. Então, você precisa de relacionar os dados, extrair esses dados, e na hora de você extrair, você precisa de agrupar e saber separar o joio do trigo. O que é investimento, o que é despesa, certo? Separar as coisas. E aí depois vem uma coisa que pouquíssimas empresas fazem, e isso a gente vem incentivando, chama-se análise crítica. Pegue as informações e invista horas e horas e dias. O que os números estão te dizendo? Né? Então, assim, quanto que eu gastei de juros? Ah, Randolfo, eu não sei, mas você tem seus números lá. Vai lá e olha os financiamentos que você fez, custeio, vê quanto você pagou de juros. Quanto que os juros impactou no seu negócio? Quantos sacos por hectare que levou de lucro? E a maioria não faz esse cálculo. Não faz. Quanto que você gastou de manutenção por hectare? Você está com máquina velha, nova, certo? Você está gastando muito com peça, ou seja, essa análise crítica que é o que vai fazer você crescer e tomar decisões com rumos diferentes. Entendeu? O produtor, você me fala, pegando a fala de todos vocês, é muito difícil o produtor parar para pensar nisso. Ele não vai parar, ele não vai... Aí ele precisa... Né? Tiago, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Mas ele precisa de ajuda, não é para fazer análise crítica sempre. Ele precisa de ajuda de uma consultoria para treiná-lo a fazer análise crítica. Para fazer o fundamento. Porque, olha, já teve clientes nossos da AgriCompany que a gente fez esse treinamento, pegou os dados,
padronizou as informações e falou, olha, você tem que comparar isso. Então você treina uma vez, 2, 3 safras, depois ele com a equipe dele, ele anda sozinho. É um treinamento, isso é complexo. Fazer análise crítica não é simples, entendeu? Então verdade. É isso que a gente incentiva aí os produtores. Mas o lado bom e importante dessa fala do Randolfo é que a análise crítica vai fazer o quê? Uma mudança de estilo do seu negócio. Então você para de ter um negócio que é intuitivo, não vou fazer isso porque eu acho que devo fazer. Eu vou comprar uma máquina porque né? eu acho, e você passa a tomar decisões com números. Eu vou comprar uma máquina porque eu vou comprar uma máquina. Não é porque eu acho, é porque eu coloquei, analisei os números e a máquina está me dando muita despesa de manutenção. Então é mais lucrativo eu ter uma máquina nova, que eu vou gastar menos com a manutenção daquilo ali, do que eu manter esse maquinário antigo. E aí você começa a tomar decisões o quê? Mais assertivas. Eu vou, por exemplo, me desfazer de um determinado bem para quitar algum determinado empréstimo. Por quê? Porque eu analisei e vi que os juros que eu estou pagando nessa operação aqui está muito mais alto do que em outra operação que eu fiz lá. Então essa aqui eu vou quitar, vou manter uma outra operação que eu tenho. Então assim, você começa a tomar decisões assertivas. Estou tomando a decisão não é por achar, porque eu analisei os números e vi que é a melhor decisão para o meu negócio. Joel, e você que está aí na prática, né? Para gente que trabalha nessa área periférica aí, né, da produção, tanto é que, não sei se você sabe, a AgriCompany, ela nasce justamente porque a gente percebeu essa dor do produtor rural, né? Então aí nós temos a consultoria do Randolfo, eu sempre esqueço a sigla, RM. MR. Quase acertou. Quase. MR Consultoria, né? O Amaral e Melo Advogados e o Valongo, o escritório rural, que é contabilista aqui em Rio Verde, eles se uniram para criar a AgriCompany justamente porque identificou, Joel, essa dor. Fala, cara, planejamento sucessório, uma gestão financeira, você falou de departamento pessoal, reestruturação de RH, nos parece que as pessoas, os produtores, eles precisam muito. A gente enxergou essa dor, falou, vamos montar essa empresa e graças a Deus vem dado certos e resultados positivos aí para os produtores da região. Sim. Na sua visão, Joel, você acha que o produtor ele dá conta de fazer sozinho? Como que é hoje a visão? Queria que você traçasse um paralelo, igual você falou que seu pessoal chegou aqui em 70, se formou em 99, hoje nós estamos em 2022. Você acha que mudou muito o cenário? Porque antes o cara fazia sozinho, você acha que o cara consegue ainda? Eu vejo tudo isso como momentos, né? Eu não falo que nós vivíamos antigamente num momento de precariedade, né? Era a forma de fazer, era aquela. Né? Eu acho que hoje gestão depende muito de equilíbrio. Porque tem que envolver tudo nos processos. E outra coisa, o produtor tem uma característica que ele sempre acredita que ele sabe trabalhar o dinheiro. Ele tem esse filtro. Cultural, né? É cultural. Eu deixo que o dinheiro eu tomo conta. Né? E muitas das vezes ele deixa de medir o que sai, o que entra, para onde vai e tal. Outra coisa que muitos produtores têm é que eles colocam o negócio em primeiro lugar. E não o núcleo do negócio em primeiro lugar. Então, eu trabalho para quê? Para abastecer meu negócio? Ou para abastecer o meu núcleo de negócio, que é a minha família, que são todo o processo que está envolvido, né? Toda a cadeia de funcionários, toda a estrutura que está ali. Né? Quer dizer, eu trabalho para me manter, e não para manter meu negócio. A gente tem que eleger prioridade. Então são prioridades. Outra coisa, todas as vezes que você submete o seu negócio a uma análise externa, que é o que as consultorias fazem muito bem, seja advocatícia, contábil, administrativa, financeira. Pessoas que estão fora conseguem enxergar com muita facilidade onde está o gargalo. E aí que você consegue esse salto. É aí que você consegue esse gap aí. Que é a diferença entre você estar fechado dentro de uma redoma, tomando conta do seu negócio, e você ter a oportunidade de encontrar pessoas confiáveis que possam entrar dentro do seu negócio, fazer como que chama a palavra? Uma análise crítica. Uma análise crítica, uma auditoria dentro do seu negócio. Só que tem um porém. Existe uma grande resistência do produtor em abrir as portas. Porque, na verdade, tem que abrir a caixa preta, né? Tem que abrir a caixa preta e tem coisas que são peculiares, né?
que envolvem questões sensíveis. Mas isso é um processo. Isso é um processo, nós temos que levar em conta isso. Mas eu sinto isso, e nós já passamos por todo esse processo de gestão de sucessão, inclusive, né? Nós passamos por esse processo. Gestão contábil, passamos por isso. Foi fácil, desculpa fazer um parênteses, foi fácil, porque assim, a gente vê o planejamento sucessório, ele é muito sensível, né? Porque você entra no núcleo familiar. Exatamente. Às vezes tem casos que a pessoa tem um filho fora do casamento ou rompeu o casamento, e aí você tem que entrar nessa situação de pai, de mãe, que área vai ficar para qual, e a gente vê que é muito sensível. Para você ali foi tranquilo? Como é que... Acho que foi um dos maiores desafios da nossa vida como empresários do agronegócio, porque a gente teve que quebrar várias crenças, né? Que são aquelas crenças do passado. Como foi em 79? Você traz isso consigo, uma história de crenças e limitações, e isso Paixão. não pode, isso pode, tal. Mas o que nos deixou à vontade? É saber que nós temos profissionais que são capazes de lidar com assuntos sensíveis, resolver problemas e nos estimular a tomar decisões, porque se você não tomar uma decisão, seja em qualquer gestão, e na gestão financeira, muito mais importante ainda, se você não consegue tomar decisões, você não sai do lugar. Sim, e corre o risco de voltar ao estado inicial. Então, você é submetido todos os dias a tomar decisões. Só fazer um parênteses. E decisões que você toma só são muito arriscadas. Por isso as consultorias são importantes. Né? E hoje, a estruturação do nosso negócio, um negócio médio, grande, né, vamos dizer assim, é totalmente dependente da interação entre nós, proprietários, gestores de base da produção, com essa gestão externa, que faz o negócio acelerar bastante. Eu quase te interrompi ali. Graças a Deus que eu não te interrompi, porque você concluiu com uma maestria, uma sabedoria muito interessante. Na vida, né, tem um ditado, a vida é tipo uma esteira de academia. Só de você ficar parado, você está indo para trás. Então você tem que pedalar, acompanhar o momento atual, quais são as dificuldades, né? E assim, aproveitando também a fala de Joel, que ele falou da importância do olhar externo, né? E quando você se cerca de profissionais periféricos ao agro, quer dizer, eles não estão cuidando da produção, da porteira para dentro, mas eles estão cuidando das áreas periféricas. É no jurídico, é no financeiro, é no administrativo, mas todos eles, além de ter um olhar, digamos assim, sem a paixão, porque eles não estão diretamente técnico. Envolvidos, é um olhar técnico e com experiência. Também não adianta você ter um olhar técnico e de um consultor que não tem experiência na área. Andando do cara lá de São Paulo, leu o livro, né? Um advogado lá de São Paulo, que é acostumado com o mercado financeiro e de capitais, vai fazer uma análise. O povo de São Paulo vai te pegar. Eu estou dando exemplo. Para chegar brincadeira. E fazer uma consultoria, um planejamento sucessório de uma família do agronegócio, se ele não conhece a realidade do agronegócio. Da mesma forma, se a gente for fazer um planejamento sucessório de uma família que mexe com o mercado de capitais, tem detalhes daquele mercado que a gente não vai ter a capacidade porque a gente não tem o conhecimento prático. Aí você tem que juntar os consultores que têm técnica e eles conhecem o negócio para dar o quê? As melhores soluções. Em todo negócio você tem o quê? Dor, você tem problemas. E o que é que vem os consultores? Trazer solução para aquela dor, entendeu? E você tem que ter experiência técnica, ou você tem que ter a qualificação técnica e experiência no mercado. Porque não adianta você não ter experiência. Conhecer do negócio do produto. Aproveita a sua fala aí. Você que está lidando aí diretamente com questão de reestruturação de negócio, de dívidas, o que você vê aí que são os erros mais comuns que o produtor comete na gestão financeira aí? Pronto. Quando o produtor não tem a gestão financeira, como a gente já falou no início aqui, ele toma decisões baseadas no achismo e não em números, em uma análise crítica da sua produção. Sozinho. E ele vai tomando essas decisões só. E o que é muito comum, ele está aqui, está produzindo bem, está tudo maravilha, então ele não se importa de saber, por exemplo, como o Randolfo falou, do lucro dele por hectare, mas estou plantando, estou colhendo, sobrou dinheiro, ele acha que o negócio está bom, está sobrando dinheiro, está indo bem. Só que aí vem uma safra ruim, vem um problema climático, vem uma situação que coloca ele em dificuldade, aí ele se aperta, o que é que ele faz? Ele não se programa, mas ele vai e recorre a um crédito.
seja no banco, seja no crédito subsidiado ou não, e aí ele toma aquele crédito o quê? Para pagar um prejuízo de uma safra passada. Só que ele está pagando um prejuízo de uma safra passada e ele tem uma safra nova a ser plantada. E aí começa a entrar num ciclo. Aí começa a pegar um novo crédito que seria para uma nova safra Aí e começa a safra de novo. Aí começa a pagar a safra antiga e aí vira uma bola de neve. Vem Pega mais o dinheiro aqui para pagar o dinheiro. Aí vem ali. mais 1 ou 2 anos bons. Aquele ano bom que vem em seguida de um problema desse, quando você não resolve a causa, ele mascara o problema. Você acha que resolveu o seu problema e não resolveu. Você adiou. E aí quando vem uma segunda situação de dificuldade, às vezes não só climática, mas uma questão de mercado que diminuiu ali sua margem de lucro, aí você começa a sentir a dor. E aí onde vem o problema. Quando geralmente o produtor percebe isso, quando ele acha que está na dificuldade, é porque ele já vem em dificuldade financeira. Né? E aí que você precisa de uma assessoria para fazer você o quê? Sair, dar aquele salto, reestruturar seu negócio, analisar onde você está e onde você quer chegar. E aí, pegando só o gancho aqui, Randolfo, o produtor que se encontra, ele falou, cara, igual você falou, né? Minha saúde financeira não tá legal, percebi aqui que eu tô confundindo as coisas. Tem solução para ele? O que ele pode fazer diante disso? Tem solução. Só que eu vou voltar num ponto que eu falei. Ele precisa de tomar a decisão que ele quer abrir a caixa preta do seu negócio. E o que vai acontecer? Que eu acho isso muito saudável. A família, a esposa, às vezes os filhos, irão ver fragilidades que ele cometeu, erros que ele cometeu, decisões que ele tomou, entendeu? Tipo assim, por que você comprou isso se você não tinha dinheiro? Olha os juros que você está pagando. Então, assim, mas ele tem que ter humildade e falar, não, deixa eu assumir. Se eu errei, e daqui para frente nós vamos fazer certo. Então, assim, a primeira dificuldade, ele abrir os seus números para alguém de fora. E esse alguém... Confiança, né, Joel? Você falou aquela hora ali. Mas às vezes tem que ser de confiança, mas às vezes eu já atendi produtor, isso antes de montar a AgriCompany, que a hora que eu comecei a levantar as dívidas, a esposa olhava para o marido e falava assim, mas você tem tudo isso de dívida, milhões? Nem o cara sabia. Entendeu? Nem o porquê. Ele nunca parou para analisar, Ele nunca parou. É no Banco do Brasil, no Cicobi, no Sicredi, vai fazendo, não sei o quê. Né? E aí começa a gerar um conflito. Né? O marido imaginava que a esposa achava que ele era um empresário bem-sucedido. Depois começa a ver que tem falhas. Então isso tem que ser muito bem conversado no início, falando, olha, a gente vai fazer aqui. É o que o Joel falou muito bem. O passado, daquele jeito no passado, era o normal. Não tem problema, ele não fez errado, ele fez a moda antiga. Então ele tem que aceitar. Foi assim que ele foi ensinado. Isso, foi assim que ele cresceu. Então tá bom, ótimo. Daqui para frente, não dá mais para crescer com as margens que estão hoje. Eu vou falar uma coisa: com os custos de insumos que estão hoje, os químicos, eu vou falar que se o cara pagar arrendamento de 15 a 20 sacos, pode chegar até 60 sacos por hectare, soja. Que ele empata. Só de custo. Se ele pode chegar a isso, porque assim, os preços não estão aumentando, estão estabilizados aí 170, né? Pode chegar a 180 e os insumos não estão parando. Então, assim, se o cara não tiver humildade, chegar e falar assim, gente, deixa eu pegar uma consultoria, deixa eu entender o que eu fiz de errado e o que eu vou fazer daqui para frente diferente. Aí o cara vai voar, porque assim, ele tem o conhecimento, a experiência porteira dentro. E aí ele tem apoio, né? E quando a gente fala de apoio, ele tem que ter o seu técnico agrícola, contabilidade e uma consultoria financeira, que isso é muito novo. Agora que as margens estão ficando apertadas, que ele está começando a perceber que ele precisa se preocupar com isso. E outra, é tão comum isso, é tão intuitivo do produtor, que alguns produtores, quando a gente começa a consultoria, eles começam a consultoria, às vezes, nos procuram por uma outra finalidade, né? E dentre as conversas, a gente começa a descobrir que, além daquele assunto que ele precisava, ele precisa também de uma gestão financeira, e ele começa a descobrir quando a gente começa a conversar sobre o assunto. Tem produtor, por exemplo, que chegou e ele dizia, não, eu não preciso tanto da gestão porque a gente está mais ou menos organizado e tal. E só que numa entrevista ou numa análise preliminar, quando ele começa a apresentar os números,
Teve um produtor que achava que estava organizado porque tinha uma dívida que ele achava que era controlada. E quando você detalha aqueles números de um produtor organizado, ele estava com a dívida, um passivo de cerca de 18 milhões. E ele achava que estava organizado. Por quê? Ele estava organizado para um produtor que não tem uma gestão. Ele é o quê? Tenho minhas dívidas, eu estou pagando e está sobrando alguma coisa, ele acha que a gestão é. E não é só aquilo. Não é só porque às vezes está sobrando, mas é uma margem pequena que quando vem a próxima quebra ele não dá conta. E aí quando você joga isso numa planilha e faz uma projeção, cara, pô, eu não percebi o quanto eu tinha de passivo. É o que você falou agora. Eu falo assim, quando você consegue fazer isso, você se torna um negócio eficiente. E aí, tomada de decisões, esse mesmo né? produtor que estava organizado, esse rapaz, eu estou pagando quase 1 milhão por ano só de juros. Aí não, eu posso eliminar parte desses juros aqui das operações mais altas, eu tenho um valor a receber. Então aí você começa a enxergar coisas que você achava que estava organizado e não estava. Aí você começa a enxergar e você elimina aqueles problemas. Na hora que você eliminou, você que estava achando que está organizado, agora vai estar realmente organizado. E a sua eficiência no negócio, que estava um lucro X, vai dobrar ou triplicar. Por quê? Porque você eliminou aqueles problemas, você melhorou sua produtividade, sua gestão. É sobre isso. E me vem à mente também a questão de fala de momento, né? A moda antiga, e tá surgindo sucessores que tá vindo com outra ideia, vendo essa necessidade, buscando ajuda. Joel, você que tá no meio aí, e aí já é uma consultoria. Vamos aproveitar que ele está aqui para fazer uma consultoria nossa. Podemos negociar. Podemos negociar tudo. Viu? Vamos dar um desconto naquele saco de soja. Tá bom. Joel, não, mas assim, até para nos ajudar. A gente monta a AgriCompany, até o AgriCast é um braço ali da AgriCompany, porque a gente entende que precisa ter esse cunho pedagógico. Aqui a gente não visa lucro, a gente quer mesmo compartilhar de maneira honesta um pouco da sabedoria dos entrevistados, dos convidados. Mas assim, diante do cenário, o que você acha que falta, o que a gente pode fazer ali para conscientizar mais esses produtores, para a gente conseguir chegar neles? Você acha que o caminho para ele enxergar isso, a gente precisa conversar com os filhos, com a mulher, com a nora, ou a gente precisa conversar direto com ele? Como que você vê isso? Eu acho que toda relação, não tenho certeza, toda relação pessoal tem que ter empatia, né? Empatia é você chegar e transferir aquela impressão de que você vai somar. Você vai somar. Você vai agregar. Você vai agregar. A gente vê muita dificuldade. Por quê? Porque o produtor ele tem um pé no freio. Sempre tem uma resistência. Isso é normal. E ele é muito assediado, né, Joel? E outra coisa, a maioria ele é assediado porque ele se põe naquela situação de assédio, né? Uhum. Não adianta, você vai ser assediado em todo momento. Todo momento. A gente é assediado a todo momento, no celular, em qualquer lugar a gente é assediado, né? Mas existe um ponto que eu acho assim, muito importante. Toda vez que a gente fala em consultoria, a gente foca no erro. O foco é o erro, né? Eu acho isso muito errado. Sendo redundante, é claro, né? Eu acho que a gente deveria, no caso dos produtores, é claro, né, analisar os erros, mas focar o acerto. O que você é bom? Cara, você é forte na gestão de custo. Você é forte na gestão de produção. Você é forte na gestão estratégica. Seria, eu acho que os três, se a gente pudesse separar, seriam os 3 pilares. E no que você é bom? Então faz o que você é bom. Vai lá e arrebenta em produzir. Perfeito. E deixa o custo e a estratégia a gente te ajudar. Eu acho que tem que mudar. Porque toda vez que alguém chega em você e fala você tá errado, é a mesma coisa que você batesse o cadeado e fechasse. Bateu o cadeado e fechou. Exatamente. Não. Você já criou um bloqueio. Cara, você é forte, sei lá, na gestão da produção de leite, cara. Mas eu planto soja. Então foca nisso que você gosta, você se sente bem. Potencializa o seu dom, né? O que você é bom? Vamos potencializar. Cara, isso que ele tá falando, Joel, você tocou um ponto, até não era vamos falar assim, o assunto, né? Mas você sabe, quando a gente começa a fazer a consultoria financeira, a primeira parte que a gente faz chama-se governança. Governança é super importante. A governança tem tudo a ver com a gente isso que ele está falando.
Você chega na empresa, antes de começar o financeiro, beleza, deixa eu entender a família, quem são as pessoas, deixa eu montar um organograma, como é que nós vamos separar técnico, administrativo, comercial, né? Tem empresas que separam o comercial, comercialização de grãos, compra de insumos, de quem vai fazer a gestão do financeiro, e tem lugares que são juntos, né? E aí, o que ele falou é o que a gente faz. Eu faço entrevista com os membros da família para entender o que a pessoa gosta e tem afinidade e tem perfil. Talvez tem pessoa que nem tem perfil, nem quer entrar na fazenda. Tem pessoa que não tem perfil. E o perfil do comercial é diferente do perfil financeiro. Já é um cara mais detalhista, disciplinado, analítico, certo? O cara comercial, ele é um cara assim que ele sabe lidar com os fornecedores, com, né, assim, esse tipo de coisa, né? E tem o cara que é porteira dentro, que adora regular uma máquina, ver o que está caindo de semente, ele quer aprender sobre agricultura de precisão. Então, são, vamos falar assim, perfis diferentes. Então, o que o Joel falou, cara, matou a pau, e assim, é a primeira parte da consultoria financeira, é a governança. E é isso, Joel, eu concordo plenamente com o que você disse, talvez até uma questão cultural que vem da escola, né? Por exemplo, você tem 30 alunos, os 30 alunos têm que ser médio em tudo, tem que ser médio em matemática, médio em artes, médio em história, só que, e aí acaba talvez você tolhe a habilidade dele, o cara é um artista, ele não tá bom com o número, e você obriga ele a ser isso, e aí cria-se adultos que querem fazer a média de tudo. Quando, na verdade, a gente deveria potencializar a competência de cada um. Né? Pode terminar seu raciocínio? E a gente sabe, isso é uma realidade, que tudo aquilo que a gente faz sem vontade ou sem habilidade, a gente, na verdade, está desperdiçando recursos, né? A gente desperdiça fazendo isso. E a gente já passou por esse processo de sucessão, e uma grande característica que a gente percebeu na prática é que, ao incluir alguém dos sucessores no negócio, você tem que dar uma certa liberdade por um determinado período, para que aquela pessoa se posicione dentro do negócio. Quando ela se posiciona, às vezes vamos analogia para o comercial, o cara é um ótimo vendedor de carro. Assim, então ele vai vender soja, vai vender. O outro, não, esse cara é o cara que, onde ele põe a mão, produz mais. Então esse cara vai para a produção. Vai para produção. Genial. E o outro cara falou assim, não, esse rapaz chegou lá na fazenda, a primeira coisa que ele fez, ele começou a notar, você está gastando aqui, está gastando ali. Um ótimo gestor de custo. Então você direciona essas pessoas para uma habilidade que é espontânea. E não eu delegar ao meu sucessor aquilo que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de escritório. Então meu filho vai ficar dentro do escritório. Mas a tendência do meu filho é ser muito parecido comigo. Então a chance do erro é muito grande. Genial. E eu acho que o cerne do negócio está na administração financeira. Porque, como o negócio é dinâmico, não tem começo, meio e fim. É contínuo. Tem hoje, não tem amanhã nem ontem. É hoje. Não, ele vai continuar na nossa ausência. Exatamente. Você vai passar e ele vai continuar. Ou talvez ele continue na nossa presença. O aspecto positivo. Eu trabalho para um dia eu ter continuidade no meu negócio e eu poder descansar um pouco também. Verdade. Eu poder me priorizar. Claro. E aí eu tenho que ter pessoas que amparem todo o processo. Até mesmo porque diz que a experiência da gente e o nosso conhecimento nunca se perde. Então eu acho que a nossa habilidade, o nosso conhecimento vai ser útil para o resto da vida. Vai passando. Joel, gerações. Você falou uma coisa que assim, a gente está começando a fazer isso, né? O que eu vou falar também talvez seja básico, mas nas entrevistas que eu estou fazendo, e já estou utilizando isso, eu vou com uma psicóloga, antes de deixar solto, a gente já traça mais ou menos o perfil, conversando. É igual quando o menino tem 18 anos, que ele tem que fazer um teste vocacional para ver, certo? Então a gente já vê, fala, esse aqui não é produção, ele não gosta de sujar o pé de barro, ele não gosta de andar, esse aqui já gosta de planilha. Forçar. Sabe, assim, ou ele tem a habilidade de conversar, então você já faz mais ou menos um direcionamento com aquilo que ele gosta, né? E claro que dentro daquilo depois ele pode mudar um pouco. Sim. Mas
já vai um pouco direcionado. Então, isso tem ajudado a gente também a trabalhar em parcerias com psicólogos, né? De ser mais assertivo e encurtar esse tempo do membro da família se encontrar. Cara, genial, que papo. Como foi rico contar com a presença de vocês. Vamos passar agora, né, devido ao tempo, para as considerações finais. Heráclito, muito obrigado por ter aceitado o convite, abrilhantou muito aí os nossos debates. Com certeza irá voltar outras vezes aqui para a gente dar continuidade ao AgriCast. Tiago, agradeço o convite e colocamos sempre à disposição, porque realmente aqui é um ambiente de discussão, de troca de ideias. E o ideal desse podcast é isso, a gente levar a informação, né? O conhecimento é importante em todas as áreas e no agronegócio cada vez mais. Então a gente está aqui discutindo assuntos importantes e levando informação aos produtores rurais que precisam cada vez mais estar antenados com isso. Você não me pediu, mas eu vou te dar um conselho. Você tá ficando goiano, não perca esse sotaque, velho. Não perca esse sotaque. Pois é. Olha, cuidado. Vez por Você já tá outra, ficando goiano daqui um pouco. vez por outra eu falo nos treinos, nas coisas. Já tá comendo pequi? Já experimentando. Não gostou? Ainda não tô amando não, mas já tô experimentando. Randolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sua experiência aí enriquece muito o debate. Certeza que também vai voltar aí ao AgriCast para a gente continuar levando essas informações de qualidade aí ao produtor. Tiago, eu que agradeço aí a oportunidade, né? E quem está ganhando com isso são os nossos ouvintes, né? Que eu acredito que após essa conversa eles vão ter condições, né, de analisar o seu próprio negócio e entender se é o momento ou não, o que precisa de ajuda. E a gente coloca aqui à disposição para estar orientando através de palestras, consultorias, né, vídeos que a gente posta no Instagram para estar orientando não só sobre a parte financeira, como o planejamento sucessório, assessoria na compra da fazenda e tudo aquilo que possa ajudar o produtor rural. Randolfo, agora eu quero que você despeça dos ouvintes falando uma frase em alemão. Você morou na Alemanha. Agora arrochou um pouquinho, vai. Brincadeira à parte. Ich weiß es nicht, wenn ich kann das sagen. Eu acho que ele tá xingando a gente, cara. Eu acabei de falar que eu não sei se eu vou conseguir falar isto. Que é isso? E ninguém tá aqui pra duvidar, né? Não acreditamos. Falou, tá falado, Não né? tem nenhum ouvinte que fale bem alemão, porque... Olha, cuidado. Vai ter um alemão, Mas sorry se eu falei alguma coisa. Entschuldigung. Brincadeira. Joel, muito obrigado pela sua presença. Abrilhantou muito. Trazer pessoas que realmente estão ali com a mão na massa, que está pisando na terra, que conhece toda a cadeia, né, do agronegócio, especificamente o produtor rural. Desejamos sorte aí à frente da ProSoja, tá? A AgriCompany, o AgriCast é parceiro de vocês, contem sempre conosco, tá bom? A gente agradece muito a sua presença. Gratidão pelo convite, não só na minha pessoa, mas também da ProSoja Goiás. Eu acho que isso é muito importante, é algo que nós podemos colaborar, é algo que nós podemos compartilhar e também absorvemos muitas informações. E eu acredito que esse tipo de conversa, de discussão proativa e produtiva é o que vai fazer a gente dar um salto, né? E essa é a função da ProSoja, e eu acho que eu tenho esse meu dever como pessoa, de colaborar e tentar levar algo a mais para cada um dos produtores. E essa conscientização, ela só se dá através dessas discussões. Então, eu agradeço muito. Pessoal, é isso, né? É junto dos bons que ficamos melhores. Ótimo. Pessoal, nós encerramos aqui. Convido vocês a seguirem aí o AgriCast. Nós estamos no YouTube, no Spotify. Lembrando que o AgriCast é o podcast do agronegócio e ele é realizado com o apoio do Valongo Escritório Rural, AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial e Amaral e Melo Advogados. Até o próximo episódio. Obrigado. Até mais. Valeu.